Olá, está começando o Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Extremo Oeste de Santa Catarina. Venha junto com a outra informação. Deterioração da democracia. Professor e advogado Samuel Martins fala sobre o tema. Casa de passagem para indígenas. O primeiro sinal de esperança. Seminário em defesa da educação será no Instituto Federal Campus de São Miguel do Oeste. Curta-metragem O Salame Vai à Feira é lançado em Chapecó. O lançamento do curta-metragem, que traz como título O Salame Vai à Feira, aconteceu no Cine Teatro Sesc de Chapecó, na terça-feira, dia 6. Esse trabalho é da Margot Filmes, que teve projeto premiado no Edital Municipal de Fomento e Circulação das Linguagens Artísticas de Chapecó. Eu não compro esse salame no mercado. E eles dizem, salame colonial, eles colocam na etiqueta. Mas tu vai cortar, nem tem cor. Eu compraria esse daqui. Mas eu não sei distinguir um salame, eu só sei distinguir esse daqui com esse daqui. Esse salame aqui é o bom. Manda sapecar esse aqui. Na banha? Na banha. Tá. Depois pote ele na polenta, no molho. Manja. Não acho mais uma salame do meu gosto. Hoje, se tu fizer salame da forma como nós fazia, a vigilância vai lá e te toma, porque era feito assim das mesas, né? Na época dos nossos pais, era uma família grande, mas ainda assim mesmo a vizinhança se ajudava, né? O salame é o item mais difícil de encontrar, né? O salame artesanal, feito da forma sem os conservantes, nem na feira tu encontra. A gente não coloca os conservantes que é utilizado na indústria, que não são benéficos à saúde, né? Esse aqui o laranja tá pisado. Eu assino embaixo. Olha que perna. Ó, dá mais de meio quilo aquela perna. Dá mais. Da democracia à ditadura, justiça de transição é um tema bastante atual e que esteve em debate no programa informativo Paralelo, uma parceria de Desacato e Acracom. Saiba mais detalhes desse assunto na entrevista com o professor e advogado Samuel Martins. Essa é uma matéria de Jana Machado e Rosângela Bion de Assis, direto de Florianópolis. Algo que tem chamado a atenção aqui no Brasil e em outros países do mundo, que dá uma preocupante perspectiva internacional desse debate, é uma certa progressão de discursos que não são compatíveis com direitos humanos e que discursos que flagrantemente são contrários à garantia desses direitos. O problema é que esses discursos eles acabam pavimentando práticas que já são identificadas como ilegais. Então, há uma dimensão simbólica quando você verifica que autoridades públicas que têm um papel jurídico de garantia dos direitos fazem discursos contrários a direitos e com isso legitima ou pode apresentar um certo consentimento ou no mínimo uma tolerância com tendências de violação de direitos fundamentais e direitos humanos. Essas características que têm se ampliado aqui no Brasil, elas são suficientes para pelo menos indicarmos que há uma preocupante mudança do regime político brasileiro. Isto é, a tendência que era uma tendência de garantia dos direitos fundamentais apresenta-se como não mais clara em relação a algumas autoridades públicas. Então, por isso que a expressão deteriorização do regime democrático, ela, no mínimo, seria levada a sério por consideração desse conjunto de fatores, que infelizmente não é apenas um. Às vezes nós temos tendência a fazer análises episódicas, mas quando se faz uma análise conjuntural, nós estamos em um processo nos últimos anos, no qual há uma naturalização daquilo que era impensável de ser dito há pouco tempo atrás. Isso é preocupante. Então não é apenas um discurso, que é um discurso engraçado, ou que é um discurso que parece debochado.
é uma conjugação de vários indícios e que já estão resultando em estatísticas de aumento da violência. E a perspectiva deve ser outra, né? A perspectiva é no sentido inverso, no reconhecimento de que a violência existe nas sociedades, mas que é papel dessas sociedades atuar pela diminuição dessa violência e do Estado de promover e garantir os direitos para impedir essa violência. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dinho de Floripa, Santa Catarina, poeta e escritor. De vez em quando nos encontramos por aqui, uma publicação de um poema, de um artigo, curtindo ou comentando uma postagem. Mas hoje não quero falar de literatura, hoje eu quero falar de comunicação, de imprensa livre, alternativa e independente. Quero falar do portal Desacato, um portal que está a serviço da vida, em defesa da vida. Por isso que eu apoio o portal Desacato há 12 anos, desde a sua primeira inserção. Então é isto. Veja como é o portal, qual o seu papel e apoie você também como eu apoio. Nós precisamos cada vez mais da palavra que rima com verdade, da palavra que rima com vida, da palavra que dissemina o que há de mais importante na vida, que é a comunicação humana. Então conheça um pouco do portal e apoie você também. Um grande abraço e até a próxima. O auditório do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, campus de São Miguel do Oeste, receberá na próxima terça-feira, dia 13, o seminário em defesa da educação. Confira. O momento agora é de repensarmos e analisarmos o que está acontecendo com a educação a nível de país. Muitos cortes, muitos ataques e também retiradas de direitos. E neste momento nós estamos convidando os educadores e educadoras da nossa regional para que participem de um grande seminário que vai ocorrer no dia 13 de agosto no Instituto Federal de São Miguel do Oeste, com início às 13h30. E precisamos sim da presença da categoria do magistério neste evento, juntamente também com estudantes e outros que queiram se inserir, né, da comunidade escolar. Porque só vamos reverter este quadro e mantermos talvez o que já conquistamos com muitas lutas se nos unirmos novamente. Precisamos de muita força, de muito debate para que possamos assim realmente compreender tudo o que está nesse jogo, né, de interesses, de domínio e até de sucateamento da educação pública. Os pais também precisam ficar muito atentos, porque talvez no amanhã os seus filhos não terão mais oportunidade de se inserirem em universidades gratuitas e talvez até com a escola pública sendo passada para o sistema S, que com certeza quem não detém um econômico mais razoável, não sei se conseguirá colocar seu filho para estudar. Então nós teremos a participação da presidente, né, da Frente Parlamentar de Educação, a deputada Luciane Carminati, e do professor Felipe Sintra, que vai estar colocando um pouco dessa questão do Futuracy, né, que está nos preocupando bastante, e de todo o desmonte da educação que vai também estar acontecendo. Não se mobilizar significa agora compactuar com tudo o que está acontecendo, né, com todos os ataques que a educação vem sofrendo. Então, para nós, para os estudantes, esse momento, e para os professores também, esse momento é um momento de formação, né, um momento para a gente sentar, para a gente conversar e dialogar sobre o futuro da educação no nosso país. A situação do IFSC está bastante preocupante para a instituição, né, a instituição está bastante atenta, estudando bastante essa questão do orçamento da própria instituição e também a questão do Futuracy que tem preocupado a instituição, né. Então a gente convida toda a comunidade, né, aqui de São Miguel do Oeste, região, para que participem do nosso seminário, para que venham para esse momento de debate, de formação. Está prevista para esse mês de agosto a conclusão do projeto arquitetônico e orçamento da obra para a construção de uma casa de passagem para os indígenas em São Miguel do Oeste. Nesta cidade, vários casos de preconceito contra os povos foram registrados nos últimos anos, conforme a fala do antropólogo Marcos Farias durante a audiência pública que aconteceu na Câmara de Vereadores há um ano. Na verdade, são vários documentos falando
dessa presença indígena, né? E os documentos falavam de forma até bastante violenta, né? Inclusive foi juntado ao inquérito civil público essa manifestação em que aparece essa posição de retirada dos indígenas da cidade, né? Deslocamento para um outro terreno, e também se discutia, né, a retirada dos indígenas da cidade. Se destacava também uma outra questão que é importante, né, que era essa situação das crianças indígenas na cidade, né? Acompanham os responsáveis, né? É atribuição do Conselho Tutelar tratar das questões que envolvem criança e adolescente, né? Mas na obrigação de fazer, o Conselho Tutelar ele deve respeitar, né, as especificidades culturais. Só que o Conselho Tutelar ele não está preparado para isso. Também não realizava até então, né, essa aproximação das lideranças indígenas, né, dos próprios indígenas, para poder qualificar ainda mais o trabalho, que é uma necessidade, né? Os indígenas acompanhando, né, qualquer atividade que os envolva é uma necessidade, né? É uma obrigação. Está prevista também a obtenção das verbas e a execução da obra da Casa de Passagem para os próximos meses. A importância dessa Casa de Passagem é reforçada por lideranças do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e também pelos indígenas, que inclusive falam sobre a importância das crianças acompanharem os pais nessas viagens feitas em várias cidades. Isso faz parte da nossa cultura, né? Aonde que a mãe vai, os índios também estão juntos, e eles estão aprendendo com isso, né? A encarar, muitas vezes, a discriminação, né? Porque querem impedir o povo de, muitas vezes, desenvolver o seu trabalho, que hoje o trabalho da comunidade indígena, lá no passado, nós vivíamos o trabalho de artesanato para se manter a sua família. E hoje está sendo barrado por muitas pessoas, né? Não pensem essas pessoas porque não entendem a nossa cultura, não entendem o nosso povo, acho que eles vão tomar conta de nós, eles não vão conseguir. A presença indígena nas cidades, ela é constante, ela não é só em São Miguel, é em Chapecó, ela é em São Paulo, né? Isso é histórico, né? Uma audiência não vai resolver isso, né? Isso é só um primeiro passo, né? Porque os indígenas estão voltando no espaço que sempre foi deles. Eles procuram esse espaço justamente para sobreviver. E principalmente os caigangue, essa questão da coleta, da caça, né, que antes era floresta, né, hoje não é mais, né? Então hoje essa caça, essa procura para a subsistência é a venda do artesanato. Ter um espaço para que eles possam passar, né, é um aspecto, talvez seja algo importante, mas não é só isso, tá? Eu acho que está por trás disso é justamente o respeito à identidade, o respeito à cultura e o respeito a eles, né? Seja um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. Com 10, 20, 30 reais ou mais, você contribui com a ampliação desse projeto de jornalismo independente. Não perca! Amanhã tem JTT Indigenista em novo horário, apresentado por Júlia Sajorato e editado por Cláudia Baumgardt. É ao meio-dia no Portal Desacato e Redes. Desacato 12 anos. Sonhamos juntas, sonhamos livres. Tchau, gente!